Olá, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula tema de hoje, pessoal, é sobre as cadeias carbônicas. Como objetivo principal, temos compreender as diversas cadeias formadas pelo átomo de carbono, classificar as cadeias carbônicas quanto ao tipo de ligações estabelecidas entre os átomos de carbono, classificar as cadeias quanto aos tipos de átomos diferentes do carbono. Dando continuidade, por definição, os átomos de carbono podem ser tetravalentes, podem fazer ligações covalentes com diversos átomos e com outros átomos de carbono. Essa característica única lhes permite formar inúmeras cadeias. Estas podem ser desde o carbono-grafite, diamante, a proteínas complexas, aminoácidos e diversos compostos presentes em toda a vida terrestre. A química orgânica o tem como base, pois é a partir do átomo de carbono que todas as formas de vida são constituídas ou construídas. Dando continuidade, pessoal, quanto ao tipo de cadeia. A cadeia carbônica ela pode ser aberta ou, pela IUPAC, ela é acíclica ou alinfática. Quando falamos em cadeia aberta, significa que os átomos de carbono estão ligados entre si de forma que nós temos o que? Extremidades bem definidas, ou seja, as pontas da cadeia não estão interligadas a outros átomos de carbono fechando um ciclo. Ou seja, as extremidades ou pontas de cadeia podem ser bem identificadas, como podemos observar no caso dessa cadeia carbônica formada por 4 átomos de carbono. Dando continuidade, quanto ao tipo de cadeia ainda, podemos também ter cadeia fechada ou cíclica. Isso diz o que, pessoal? A cadeia fechada é a cadeia carbônica cujo não possui uma ponta na cadeia, duas pontas na cadeia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cadeia ela está em um ciclo, onde todos os átomos de carbono estão fechados, e não podemos definir onde essa cadeia se inicia. Ok? Não posso dizer que esse é o primeiro carbono, esse é o segundo, o terceiro ou o quarto, pois todos aqui nessa ordem eles são iguais, quimicamente iguais. Em uma cadeia fechada ou cíclica, os átomos de carbono eles estão ligados entre si. Eles podem conter também ligações simples, duplas ou triplas. E podem ser classificados quanto à presença de um anel aromático ou não. Posteriormente, nós iremos identificar essas novas características no decorrer da aula. Classificação, saturada ou insaturada. Como podemos observar, pessoal, podemos ainda classificar as cadeias carbônicas em duas, a cadeia saturada e a cadeia insaturada. A cadeia saturada ela possui apenas ligações simples, ou ligações covalentes entre os átomos de carbono, ao passo de que a cadeia insaturada possui ligações duplas entre átomos de carbono. Essas ligações podem ser duplas ou triplas, sendo que a cadeia insaturada só possui ligações simples ou covalentes, e a cadeia insaturada possui ligações duplas e triplas entre os átomos de carbono. Dando continuidade, quanto à classificação, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Essa é uma característica bem interessante que podemos identificar. A cadeia é homogênea quando possui apenas átomos de carbonos ligados entre si, ou seja, não temos nenhuma outra espécie química que difere de átomos de carbono. E ela é heterogênea quando entre os átomos de carbono possuímos outros átomos que diferem desse átomo de carbono, como é o exemplo do átomo de oxigênio presente aqui nas ligações entre estes dois carbonos. Sendo assim, é uma cadeia heterogênea, pois ela possui um heteroátomo, ok? O heteroátomo é o átomo de oxigênio. Dando continuidade à nossa aula, podemos ainda classificar as cadeias carbônicas em normal e ramificada. A cadeia normal é quando a disposição dos átomos de carbono só possui essas ligações simples e quando não existe mais de um átomo de carbono interligado, nem nessa posição superior, nem na posição inferior. Ela não possui radicais, ok? O que é uma cadeia ramificada?
Uma cadeia ramificada é como essa cadeia que podemos observar. Ela possui essa cadeia aqui, ó, porém, ela possui ramificações. Se eu perguntasse qual é a cadeia principal, é simples dizer. A cadeia principal de carbonos é a cadeia que possui a maior quantidade de número de carbonos. Eu, selecionando aqui essa cadeia, eu poderia identificar essa cadeia como a cadeia principal. Por quê? Porque ela possui a maior quantidade de átomos de carbono. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono e possui essa ramificação aqui, que é um átomo de carbono, apenas um átomo de carbono, que seria o metil, ok? Dando continuidade à nossa aula, quanto à classificação de cadeias fechadas. Cadeia aromática. São cadeias fechadas. Só voltar aqui, pessoal, o nosso apontador de laser. São cadeias fechadas que possuem o anel aromático ou anel benzênico, possuem ressonância entre seus elétrons. Estas cadeias, em geral, têm 6 átomos de carbono que alternam ligações duplas e ligações simples. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Seguinte, são cadeias fechadas, ou seja, não temos pontas, ok? Todos os átomos de carbono estão conectados uns aos outros, fechando a cadeia. Eles possuem um anel aromático ou anel benzênico. O anel aromático, o anel benzênico, é uma cadeia fechada, cuja ela possui ligações alternadas, como podemos ver aqui abaixo, ok? O que é uma cadeia fechada? A cadeia fechada é uma cadeia em que todos os átomos de carbono estão ligados entre si, fechando um ciclo, ok? Quando possui um anel aromático, como podemos perceber, essa cadeia aqui ela é um anel aromático, porque ela possui ligações alternadas. Cadeia que está em ressonância. A ressonância é justamente a conjugação dessas ligações, em que essas ligações elas não são fixas, elas encontram-se distribuídas por todos os átomos de carbono, ou seja, em ressonância. Dando continuidade, quanto à classificação da cadeia aromática. Os aromáticos, eles podem ser polinucleares, tá, ok? Podem ser classificados em polinucleares isolados, quando os anéis não possuem átomo de carbono em comum. Isso mesmo, isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que os anéis aromáticos, eles não possuem átomos de carbono que estão ligados diretamente um no outro. Eles possuem um outro átomo de carbono fazendo essa espécie de ponte de ligação entre os dois anéis, ou seja, são polinucleares isolados. Por quê? Porque esta molécula possui exatamente dois núcleos, dois núcleos, e estão isolados um do outro. No próximo exemplo, identificaremos o seguinte: também temos cadeias aromáticas polinucleares condensadas, ou seja, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum. Isso mesmo, o que quer dizer? Quer dizer que os anéis que são constituídos de átomos de carbono estão interligados entre si por ligações, tá, ok? E essas ligações são diretamente ao outro átomo de carbono que pertence a uma outra, a uma outra cadeia aromática ou um outro anel. Como podemos observar, este átomo de carbono, tanto ele pertence a este anel, quanto a este outro, e assim por diante. Eles são polinucleares porque possuem vários núcleos, tá, ok? E são condensadas porque estão juntas. Isso mesmo, pessoal. São polinuclear, condensadas, porque todas elas estão juntas. Bom, podem ser classificadas ainda também mistas. As cadeias carbônicas mistas são abertas e também fechadas. Como podemos observar o seguinte, aqui nós temos uma cadeia fechada, ok? E após essa cadeia fechada, nós temos uma ligação aqui com uma outra cadeia aberta. Sendo assim, essa é uma cadeia carbônica fechada e aberta, ou seja, é uma cadeia mista. Bom, pessoal, o que estudamos na aula de hoje? Estudamos as cadeias formadas pelos átomos de carbono. Isso mesmo, vimos as diversas cadeias que são constituídas pelos átomos de carbono, entre cadeias mistas, cadeias fechadas, cadeias aromáticas, cadeias ramificadas, insaturadas, normais, heterogêneas e assim por diante. Essas diversas classificações das cadeias carbônicas que nós vimos, elas servem para melhor entendermos o funcionamento da química orgânica
e como esta química orgânica pode ser direcionada e aplicada dentro de um contexto da sociedade, ok? E nos diversos fármacos, em tratamento de águas e assim por diante. A química orgânica, ela é uma das químicas mais importantes para a sociedade, pois tem impactos bem diretos em toda a sociedade, ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Acadêmicos, agradece a sua atenção. Esperamos você aí na nossa próxima aula, ok? Se você gostou, dá o seu like lá, o seu joinha. É muito importante para o nosso canal, para nos ajudar a mantermos esse trabalho. Se não gostou, dá o dislike, é a tua opinião. Acadêmicos, agradece, é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula.